Boa noite. Boa noite. Datafolha mostra Dilma à frente, mas ainda empatada tecnicamente com Aécio. Identificado torcedor do Santos, suspeito de atropelamento que matou um palmeirense. Depois do Senegal, a Nigéria é considerada livre do ebola. Novas facções criminosas surgem nos presídios paulistas. E o corte no fornecimento de água já atinge mais da metade dos paulistanos. O PCC ainda domina 90% da massa carcerária de São Paulo. Porém, novas facções criminosas começam a surgir e ganhar destaque dentro dos presídios do estado. No estado de São Paulo, são cerca de 217 mil detentos, divididos em 160 unidades prisionais. Segundo o Ministério Público, 9 delas controladas por integrantes de facções de oposição ao PCC, o primeiro comando da capital. 13 são consideradas neutras. O PCC domina 90% dos presídios. Entre essas novas facções estão o CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro do Crime, o TCC, Terceiro Comando da Capital, o CDL, Comando Democrático da Liberdade e Seita Satânica, grupos que criam seus próprios estatutos, como este elaborado pelo Bonde do Cerol Fininho. A primeira regra mostra o objetivo do grupo, formado por 50 membros: acabar e combater a tirania do PCC e do TCC, considerados inimigos mortais. Praticamente todas essas pequenas facções, elas são lideradas por ex-integrantes do PCC. Então, ou foram expulsos, ou arrumaram alguma desavença dentro do PCC. Para o promotor, o combate às organizações criminosas ainda é difícil. O Brasil é o país que tem o maior número de presos comandando o crime de dentro dos presídios. Segundo ele, o PCC, por exemplo, tem 6 mil integrantes encarcerados, mas convive num universo de 190 mil detentos simpatizantes ao grupo. As ordens, elas saem através de visitas, né? Eles denominam isso de bate-bolas. Então, alguém é pago para levar um recado até escrito para dentro do presídio no final de semana. Isso normalmente vai nas partes íntimas da visita, então não pega na revista, e agora, inclusive, com a proibição de revista é um outro problema muito sério. E isso se torna um círculo vicioso muito difícil da gente detectar. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária diz que o governo combate o crime, seja ele organizado ou não, dentro e fora das unidades prisionais, com absoluto rigor e de acordo com a lei. E ressalta que todas as unidades prisionais paulistas operam dentro dos padrões de segurança e disciplina estabelecidos e que oferece aos internos oportunidades de ressocialização para um retorno digno à sociedade. O Ministério Público investiga a briga entre as torcidas do Santos e do Palmeiras no último sábado na Via Anchieta. Um torcedor do Palmeiras morreu na confusão. O inquérito foi instaurado hoje. Segundo a investigação, torcedores do Santos viajavam para São Paulo pela Via Anchieta em ônibus e carros sem escolta para assistir ao clássico no estádio do Pacaembu. Na chegada à capital, eles teriam sido atacados por mais de 150 palmeirenses, com rojões, paus, pedras e armas brancas. Um dos carros, que segundo a polícia era guiado por um integrante da torcida jovem do Santos, atropelou pelo menos 6 palmeirenses. Um deles morreu. O santista, de 26 anos, dirigiu o carro da mãe e é considerado foragido pela polícia. 4 torcedores do Palmeiras foram presos, inclusive 2 dos 3 feridos que ainda estão internados. Eles são acusados de armar uma emboscada para os rivais. A polícia investiga agora se o atropelamento foi intencional ou provocado pelo susto do santista após o ataque. Depois do Senegal, a Organização Mundial da Saúde declarou a Nigéria livre do ebola.
Nenhum novo caso foi registrado na Nigéria nos últimos 42 dias. O primeiro caso no país mais populoso da África aconteceu em julho, importado da Libéria. Ao todo, foram 20 casos, com 8 mortes. Na Espanha, as autoridades anunciaram que deu negativo o teste de vírus do ebola da enfermeira Teresa Romero. Um novo teste será feito em 48 horas. E se o resultado negativo se confirmar, ela vai deixar o isolamento. Ainda permanecem no hospital 15 pessoas que tiveram contato com ela e são consideradas de alto risco. Até agora, nenhuma dessas pessoas apresentou sintomas. Segundo o Instituto Datafolha, o corte no fornecimento de água já atingiu mais da metade dos paulistanos. Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados afirmaram já ter ficado sem água em casa em alguns momentos nos últimos 30 dias. Nas pesquisas anteriores, feitas em junho e agosto, os índices foram de 35% e 46%, respectivamente. O Datafolha também perguntou sobre a duração da falta d'água. 3 em cada 4 atingidos disseram que na última vez em que o problema ocorreu, a interrupção foi de mais de 6 horas. De acordo com os entrevistados, os cortes têm ocorrido tanto de dia quanto de noite. Os dados ainda apontam que há pessimismo em relação ao futuro da crise hídrica. 88% dos paulistanos acreditam que a cidade corre grande risco de ficar longos períodos sem água nos próximos meses. A frente fria que chegou no domingo mudou completamente o tempo na capital paulista. Hoje os termômetros não passaram dos 24 graus. Esse tempo ameno e úmido deve durar até o meio da semana. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A terça-feira será de temperaturas mais amenas e céu nublado em alguns pontos do estado de São Paulo. O céu continua com muitas nuvens, mas a chuva só deve acontecer nas faixas sul e leste, o que inclui a capital e o litoral. As temperaturas ficam um pouco mais baixas. No centro-oeste, máxima de 26 graus em Marília. No norte paulista, máxima de 30 graus em Franca e de 32 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima de 25 graus em Campinas. Amanhã, aqui na capital, pode garoar pela manhã e à noite. A máxima cai para os 20 graus. Na quarta, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não deve chover. Máxima de 22. E na quinta, o tempo abre novamente e a máxima sobe para os 26 graus. A seguir, o dia de campanha dos candidatos à presidência. E a nova pesquisa Datafolha desse segundo turno. Até já. Pesquisa Datafolha divulgada agora à noite mostra pela primeira vez Dilma Rousseff do PT numericamente à frente de Aécio Neves do PSDB no segundo turno da corrida presidencial. Considerando o total de votos, a presidente candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, aparece com 46% das intenções de voto. Ela subiu 2 pontos em relação ao último levantamento, feito na semana passada. Já o candidato do PSDB, Aécio Neves, caiu 3 pontos e agora tem 43%. Votos brancos somam 5%. E os eleitores que não souberam ou não responderam, 6%. Levando em consideração somente os votos válidos, descontados brancos e nulos, a petista tem 52% das intenções, 3 pontos a mais do que na última pesquisa. E Aécio tem 48%, 3 a menos que na semana passada. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. A pesquisa Datafolha ouviu 4.389 eleitores durante o dia de hoje. Hoje, a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, fez campanha no Rio de Janeiro e em São Paulo. De manhã, Dilma fez uma carreata em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela percorreu ruas e cumprimentou eleitores ao lado do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB. Depois, participou de mais uma carreata em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Dessa vez, Dilma passeou ao lado do governador do estado e candidato à reeleição, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, adversário de Crivella. Agora à noite, em São Paulo, Dilma participou do ato Periferia com Dilma, em Itaquera, na Zona Leste.
Depois se reuniu com artistas e intelectuais no Teatro Tuca, na Zona Oeste. Mais cedo, no horário eleitoral, ela falou sobre a falta d'água em São Paulo. 2 motivos específicos me levam a falar sobre a falta d'água em São Paulo em meu programa. O primeiro deles é o sofrimento do povo paulista. O segundo motivo é fazer chegar até você, eleitor, mais um exemplo do modelo de gestão tucano. Há meses que venho tentando ajudar, mas o governo não demonstrou interesse em fazer obras com o nosso apoio. Com o agravamento da situação, o governo de São Paulo precisa mudar de atitude. Em Minas Gerais, Aécio Neves insinuou que a falta d'água em São Paulo é culpa do governo federal. Aécio esteve no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Segundo ele, o que teria faltado foi uma parceria maior com o governo federal. O tucano afirmou que não teme a estratégia do PT de utilizar o problema da água em São Paulo como arma de campanha na corrida presidencial. Aécio disse que, caso seja eleito, o estado de São Paulo terá a atenção que merece do governo federal e que será um grande parceiro do governador reeleito Geraldo Alckmin, do PSDB. Enquanto isto, na propaganda eleitoral na TV, Aécio mostrou propostas específicas para diversas áreas, como o aumento de policiais nas ruas, a criação dos consultórios populares de saúde e o Poupança Jovem Brasil. Também foram apresentadas imagens do ato de campanha do tucano no Rio de Janeiro no fim de semana, ao som do hino nacional. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Paulo Roberto Costa, delator no escândalo da Petrobras, diz que o PSDB recebeu propina de 10 milhões para encerrar a CPI exatamente da Petrobras em 2009. Ainda não são conhecidas as provas, nem contra a PSDB, nem contra PT, PMDB, PSB e PP citados pelo delator. O escândalo deu o tom para a mútua artilharia pesada nesse segundo turno. Por toda parte, espanto ou simulação e críticas ao que chamam de ataques e ondas de ódio. Como se isso brotasse do nada e não seja conhecido já há 2 séculos como luta de classes. Não é demais recordar a história e relações entre poderosos e vassalos no Brasil. Em 1500, o Brasil tinha estimado 5 milhões de índios. Hoje tem 890 mil. Em 350 anos, 4/5 da nossa história, 4 milhões de humanos foram escravos. Moldou-se assim e ali a cultura da casa grande e da senzala, do senhor e do servo. Instituídas cotas raciais como reparação, o que se assistiu além do necessário debate. Ondas de preconceito e mesmo ódio nas redes e na linguagem. O mesmo em relação à Bolsa Família, agora objeto de disputa pela paternidade. Como espantar-se com ódio na linguagem num país de 50 mil homicídios ano? País que assistiu ao assassinato de 1.300.000 pessoas nos últimos 33 anos. A enorme maioria dos assassinados, jovens pobres, tantas vezes negros. Como não supor que ao longo de séculos se acumulariam recalques e ressentimentos de quem pouco ou nada tem? Estranho não é quem em seus fortins as classes lutem movida por seus interesses ou purgando suas frustrações. Incomum na história do mundo não é quem está abaixo na escala social ressentir-se e invejar quem está acima. Incomum e estranho é os que tudo ou muito têm temerem, até mesmo odiarem os que nas últimas 2 décadas subiram escassos degraus desde a miséria. Quem vencer no domingo encontrará o Brasil dividido por sua secular história de desigualdade. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon com todo o seu boa noite e até amanhã. Faça um passeio por um rio subterrâneo nas Filipinas com o Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.